Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o professor Rafael Galas. Nós vamos falar hoje sobre função e equação homogêneas, tá? Se vocês não forem inscritos no canal, se inscreve no botão aqui embaixo, tá? Para receber mais vídeos relacionados. Se já for inscrito, muito obrigado. Se gostar do vídeo, deixa um joinha. Se não gostar, deixa uma reclamação, um comentário para a gente tentar melhorar. Então, o primeiro passo, função homogênea é toda função que pode ser escrita, o f de xy pode ser escrita como f de tx_ty numa igualdade de t elevado a n de fxy. Tá? Como que funciona isso? Significa que a gente pode inserir um termo t na equação e tirar ele com o expoente n, desde que a equação fique exatamente igual ela estava inicialmente. Se isso acontecer, o n é o grau da equação homogênea. Vou fazer um exemplo para a gente usar essa definição e depois eu passo um macetinho para a gente fazer mais rápido. Então, o f de xy é igual a x² mais 3xy mais 5y ao quadrado. Eu vou escrever como f tx_ty. Então, onde tem x eu troco por tx, onde tem y eu troco por ty. Então, vai ficar tx ao quadrado mais 3tx ty, se quiser colocar parênteses aqui, mais 5 vezes y ao quadrado, ty ao quadrado. Tinha x, troquei por tx. Era x², tx². 3xy, 3tx, ty. 5y ao quadrado, 5 o y ao quadrado virou um ty ao quadrado. Desenvolvendo ela, f tx_ty vai ficar t ao quadrado, x ao quadrado, mais 3. Aqui, tx_ty é t vezes x vezes t vezes y. Vai ficar t ao quadrado, xy. 5. Ty ao quadrado, t vezes y vezes t vezes y. T ao quadrado, y ao quadrado. Tem t ao quadrado em todos os elementos. Eu vou pôr em evidência. T ao quadrado x² dividido por t² vai sobrar x². 3t² xy por t ao quadrado vai sobrar 3xy. 5t ao quadrado y ao quadrado dividido por t ao quadrado, 5y ao quadrado. Percebam que nós inserimos o t na equação e tiramos o t. A gente trocou xy por tx_ty e a gente reescreveu a equação de forma que ficou o f de tx_ty é igual a t elevado a um n vezes a função f de xy original. Quando isso acontece, o n aqui genérico é o grau da homogeneidade. N igual a 2, portanto, ela é uma equação homogênea de grau 2. Tá? Sempre vai acontecer isso? Não, tem vezes que a gente inclui o tx_ty e não consegue tirar, para deixar a equação igual à original. Tá? A gente pode fazer alguns exemplos assim para vocês verem. Qual que é a ideia para a gente não precisar fazer isso em todas as vezes para ver se ela é homogênea? A gente vai contar a soma dos graus dos expoentes de cada termo. Esse vai ser o grau total de cada elemento. Se cada elemento tiver uma soma de graus iguais, ela é uma equação homogênea. Vejam aqui no exemplo. x². A soma dos graus aqui só tem um elemento, né? É 2. Cada termo aqui tem grau 2, só tem um. Aqui, 3xy. Aqui tem o expoente 1, aqui tem o expoente 1. A soma dos expoentes dá 2. Aqui só tem um termo, a soma dos expoentes também é 2. Então, esse elemento aqui tem grau 2. Esse aqui tem grau 1 mais 1, que é 2. Esse aqui tem grau 2. Grau 2, grau 2, grau 2, ela é uma homogênea de grau 2, beleza? Então não precisa fazer isso. Quando que vai acontecer uma equação não homogênea? Eu tenho aqui x² mais 3xy mais 5y ao quadrado mais y. O y tem grau 1. Não tem nenhum outro elemento operado com ele. 3 elementos com grau 2, um com grau 1, não vale homogeneidade. Para ser homogênea, tem que ter o grau igual em todos. E esse é o conceito da equação homogênea. Tá? Na equação homogênea, nós vamos ter funções homogêneas que são operadas, gerando uma equação. Dentro dos termos
de cada elemento tem que ser homogênea e entre as funções também tem que ser homogênea. Então a m tem que ser homogênea, a n tem que ser homogênea e as duas têm que ser homogêneas de mesmo grau para que a equação toda também seja homogênea. Tá? Isso é fácil de constatar. Nós vamos verificar no exemplo. A substituição que a gente vai fazer para resolver, a princípio podem ser essas duas. Ó. Nós vamos resolver a equação homogênea transformando numa equação separável. A gente pode usar y igual a ux, ou pode usar o x igual a vy. E aí a derivada dele, do y ux, que vai ser u dx mais x du, e o x igual a vy vai ser o v dy mais y dv. Testa primeiro se funciona com o y, se não funcionar, testa com o x. Boa parte delas saem com o y. Tá? Inclusive essa que eu vou fazer, nós vamos começar com o y. Então vamos lá. Resolva a equação diferencial homogênea. Mesma coisa da aula anterior. Ela dizia lá na aula anterior que ela era exata. A gente não precisava constatar. Mas é bom para fixar a ideia. Aqui é a mesma coisa. Ela diz, resolva a equação homogênea. Já está constatado que é homogênea. Como que eu vou saber que ela é homogênea mesmo? Esse termo aqui tem grau 2. Esse termo aqui tem grau 2. Essa equação que é a nossa m, ó, por essa definição aqui, tem grau 2. Essa tem grau 2. Aqui é grau 1, grau 1, grau 2. Portanto, a n tem grau 2 também. Então, a m tem grau 2, a n tem grau 2. Conclusão aqui, homogênea de grau 2. Se não funcionar isso, a gente vai ter que ver uma outra técnica. Por enquanto, com as duas técnicas que a gente tem, que são separáveis e homogênea, a homogênea a gente traz para separável, e se não funcionar por separável, a gente vai ter que esperar mais algumas aulas para ver. Tá? Então, eu vou começar escrevendo o y, então, substituindo o y por o x e o dy por o dx mais x du. A ordem aqui não vai interferir. Então vamos reescrever a nossa equação. Então vai ficar x ao quadrado mais o y ao quadrado, o nosso y é o x ao quadrado, dx normal, mais x ao quadrado menos x vezes o y, que é o x, fecha, fecha, vezes o dy, que é o dx mais x du. Cuidado com a distributiva aqui nesse termo, tá? Vou colocar um parênteses por fora aqui, para a gente não esquecer de nada. E aqui o que que faz? Desenvolve, tá? Aqui vai ser x quadrado. O x ao quadrado vai dar o quadrado x quadrado dx. Aqui, vou reescrever esse termo aqui para a gente fazer a distributiva. X quadrado, x vezes o x, x quadrado u, certo? E aí vou fazer a distributiva aqui, ó. O x quadrado com o u dx vai ser x quadrado u dx. O x quadrado com o x du vai ser x ao cubo du. O menos x quadrado u vezes u dx vai ser menos x quadrado u quadrado dx. O último aqui, menos x quadrado u vezes x du, menos x ao cubo u du. Máximo cuidado aqui, tá? É fácil de se perder quando tem muitos termos assim. Vou fazer a distributiva aqui nessa primeira, para a gente cancelar alguma coisa. Ó, x quadrado dx, u quadrado x quadrado dx. E aqui é só reescrever todo o resto com o objetivo de cancelar alguém. Se ficar com todos esses termos, vai ficar difícil na hora da gente integrar. Tá? O nosso objetivo aqui é transformar em separável, como eu disse para vocês. Olha, tem um u quadrado x quadrado dx,
e tenho menos x quadrado u quadrado dx, beleza? Sobraram 4 termos, 2 com du e 2 com dx. Então vai ficar assim, ó, x quadrado dx mais x quadrado u dx, ó, esse e esse, mais x ao cubo du menos x ao cubo u du igual a zero, certo? Próximo passo. Se a gente quisesse mandar os termos du para o outro lado, dá para mandar. Se quiser deixar assim, tranquilo, tá? Bom, tem esses dois termos aqui com dx. O que eu vou fazer? Eu vou colocar o x quadrado em evidência para que eu possa agrupar. X quadrado dividido por x quadrado é 1. X quadrado u por x quadrado é u dx, certo? X quadrado vezes 1, x quadrado dx. X quadrado vezes u, x quadrado u dx. Aqui vou colocar x ao cubo. X ao cubo por x ao cubo é 1. Menos x ao cubo u por x ao cubo, menos u du igual a zero. E aqui tem as duas opções. Quando a gente fez as separáveis, eu mostrei os dois métodos. Tá? A gente pode dividir dos dois lados ou a gente pode separar o x dx de um lado e o du do outro. Aqui eu vou dividir, tá? Mas a opção é de vocês. Quando a gente faz a divisão, faz os dois lados. Por que esse método é bom para esse caso? Porque o lado direito é igual a zero. Então aí fica barbada. Olha, aqui é dx, mas eu tenho esse termo 1 mais u. Então eu vou passar dividindo por 1 mais u. Mas tem que dividir os dois e tem que dividir no lado direito também, principalmente quando aqui for diferente de zero. Bom, aqui no du tem um x ao cubo. Então eu vou eliminar esse x ao cubo. Foi o mesmo que eu pensei em eliminar esse 1 mais u do dx. Elimina aqui também. Elimina aqui também. Se a gente fosse fazer a separação, ó, tudo isso estaria no lado direito. E a gente ia passar esse x ao cubo dividindo x quadrado, e ia passar esse 1 mais u dividindo 1 menos u. Então, depende do que fica mais claro para vocês, tá? Mas é bem simples de fazer. Cancela o 1 mais u, cancela o x ao cubo. O que vai nos sobrar aqui? Ó? X quadrado sobre x ao cubo é 1 sobre x dx. Desse termo aqui, ó, 1 mais u, 1 menos u, dividido por 1 mais u, du igual a zero. Qual é o processo que a gente vai aplicar aqui? Vai integrar dos dois lados. No caso, vai aplicar a integral nesses dois termos e vai aplicar a integral no zero. Aqui, aqui e aqui, certo? A partir disso, a gente vai ver como fica. Então, vamos pegar mais folha aqui que ela foi se estendendo. Então, o que nós temos aqui de informação no momento? Nós temos 1 mais x dx, essa integral aqui é tranquilo, né? Isso aqui vai ser um ln de x. E essa aqui, antes de integrar, seria bom a gente tentar reescrever ela, tá? Então, eu vou deixar a integral aqui fora e vou tentar reescrever ela aqui, ó. Porque da forma que ela está, ela é complexa de ser integrada. A integral de zero em relação a qualquer variável vai ser uma constante, tá? Para facilitar, eu posso depois até como pôr um ln de uma constante, tá? O que eu vou fazer aqui com esse 1 mais u, 1 menos u aqui? Bom, eu posso tentar separar em dois termos. Mais um dos termos, ele não é fatorável. Esse termo aqui, na verdade, os dois não são fatoráveis. O que eu posso fazer? Eu posso tentar transformar isso numa soma que tenha dois elementos. Que o mínimo múltiplo seja 1 mais u. Se ele for separável, tranquilo demais para fazer. Como aqui não é separável, um termo vai ter que ser 1 mais u e o outro vai ter que ser 1. E essa soma aqui pode ser até de um número negativo, tá? Vou deixar o du aqui fora. E isso nem é tão evidente, tá? Vocês podem tentar fazer por frações parciais e talvez não consiga achar. Bom, eu tenho aqui 1 sobre 1 mais u. Tenho dois elementos aqui que eu não conheço. Vou fazer aqui do lado para não atrapalhar, tá? O que eu quero? Ó? Eu quero isso aqui, ó. Um termo, que o denominador é 1. Outro termo,
que o denominador é 1 mais u. E que isso aqui seja igual a 1 menos u dividido por 1 mais u, certo? Como que a gente vai fazer isso? A gente pode pensar na ideia de chamar isso aqui de A, isso aqui de B, e fazer o desenvolvimento. Quando a gente faz isso aqui, ó, o mínimo entre 1 e 1 mais u é 1 mais u. 1 mais u dividido por 1 é 1 mais u, vezes A, fica A que multiplica 1 mais u. 1 mais u por 1 mais u é 1, vezes B é B. E aí fica 1 menos u dividido por 1 mais u. Quando os denominadores estão iguais, assim, a gente pode cancelar. E aí o que sobra? A vezes 1 é A vezes u, AU, mais B, igual a 1 menos u. O que eu tenho? Eu tenho A mais B e tenho mais AU, igual a 1 menos u. Qual que é a conclusão que a gente tira desse sisteminha que a gente fez aqui? É muito parecido com as frações parciais, tá? Só que feito de uma forma mais direta. Eu tenho aqui, ó, que AU é igual a menos u. Portanto, quanto vale o A nesse caso? Menos 1. Menos 1 vezes u, menos u. O que eu tenho a mais aqui do outro lado? Que o A mais B é igual a 1. O A mais B é igual a 1. O meu A vale menos 1. Menos 1 mais B igual a 1. B igual a 1. Esse menos 1 passa positivo. Portanto, B igual a 2. Voltando lá para o início do nosso sistema, o A vale menos 1 e o B vale 2. Aqui vale menos 1 e aqui vale 2. E aí a gente consegue desenvolver. Vai ficar assim, ln de x mais... Vou colocar a integral separada, essas duas. Menos 1 dividido por menos 1 é menos 1 du, mais o 2 vou tirar, a integral de 1 sobre u du igual a c. E essas duas integrais são simples de fazer. Aqui a gente tem ln de x, a integral de menos 1 em relação a u é menos u, mais 2, a integral de 1 mais u, isso aqui a gente pode chamar de w, o 1 mais u, e de dw, a derivada disso, que é 1 du. Fica 1 sobre w, dw. Vou rabiscar isso aqui para ter mais espaço. Ficou ln de x menos u, mais 2 vezes 1 sobre w dw, que é o ln de w, que no caso é 1 mais u, mais uma constante. Tá? O nosso u, a gente usou ele lá no início, e a gente usou a ideia de que y é igual ao x. A gente pode deixar y sobre x igual a u, e aí nós vamos ter ln de x menos o y, menos o u, desculpe, que é y sobre x, mais 2 vezes ln de 1 mais u, que é o y sobre x, mais não, né? Ó, daqui, ó, é igual a c. Então corrijam aqui, por favor. Aqui é igual a c. Aqui é igual a c. Se a gente quisesse ainda organizar mais, até seria possível. Eu não vejo como isolar o x nem o y em nenhum momento aqui, tá? Então vou reescrever ela assim: ln de x menos y sobre x, mais esse 2 vai passar como expoente, ln de 1 mais y sobre x ao quadrado igual a uma constante. Aqui já é uma parte secundária, tá? A gente podia usar a propriedade da ln para transformar esse ln somado com esse ln num produto de dois ln's. Também dá.
já foge um pouco do escopo aí da equação diferencial em si, tá? Mas é possível. Aqui não precisaria módulo, porque ela está elevada ao quadrado. Só troquei de posição. Esse que estava depois passou para antes, para a gente usar uma propriedade do ln aqui, ó, tá? ln de p vezes ln de q igual ln de p mais ln de q igual a ln de p vezes q. Tá? A soma de dois ln's é igual ao ln do produto. Tá? Então ficaria ln, esse módulo não vai precisar por conta do quadrado, de x vezes 1 mais y sobre x ao quadrado menos y sobre x igual a constante. Aí se quiser ainda, né, elevar o exponencial aqui de um lado e elevar o exponencial do outro, dá até para fazer, tá? Mas por conta de ter o y sobre x, não vai dar para deixar isolado nenhuma das duas variáveis, que seria o nosso principal objetivo. Beleza, pessoal? Então, bastante cuidado na hora da resolução, é um exercício que tem bastante passos, é fácil de dar um errinho, se perder aqui, se perder ali, mas fazendo com calma, revisando os passos, às vezes volta 1 ou 2 passos, faz de novo, a equação fica bem tranquila de resolver, cuidando que pode aparecer alguma regrinha de cálculo 1 aqui, como frações parciais, tá? Tem que tomar cuidado desse detalhe, senão seria muito fácil de empacar aqui, ó, por exemplo. Muito obrigado, até a próxima. Tendo dúvida, comentário, deixa aí comentado, sugestão, crítica, pedido de exercício, vamos tentar atender. Valeu, até mais, tchau, tchau.